E nessa noite nós vamos começar mais uma série de mensagens, chamamos de trilogia, porque serão 3 mensagens, né? Ministraremos a primeira mensagem hoje, no próximo domingo ministraremos a segunda mensagem, e então no outro domingo, no terceiro domingo, ministraremos a terceira mensagem. E o tema desta trilogia, dessa nova série é a Trindade Satânica revelada no Apocalipse. É um tema assim um tanto meio macabro, né? A Trindade Satânica. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, mas você vindo, né, nos próximos domingos, você acompanhando todas as ministrações, você vai compreender exatamente o que nós estamos falando. Não haverá, de fato, nenhum estudo do livro do Apocalipse. Que isso fique claro para os irmãos. Afinal, nós ministramos ultimamente o estudo do Apocalipse nas quartas-feiras. E no nosso canal no YouTube consta 81 mensagens só sobre o livro do Apocalipse. Caso você queira se aprofundar neste livro. Quando nós falamos a Trindade Satânica revelada no livro do Apocalipse, é porque nós queremos tratar de como que quando o Senhor Jesus Cristo revelou a João na ilha de Pátimos os acontecimentos finais, o Senhor ele mostra no Apocalipse que há uma batalha que estará acontecendo. Uma batalha que começou, inclusive, não nesses últimos dias, uma batalha que não começou na morte de Cristo e nem mesmo no tempo de Moisés, tampouco começou ali no Éden com a queda do homem. Mas o Apocalipse fala de uma batalha que começou nos céus, começou lá na queda de Lúcifer. E, portanto, é uma batalha que vem se desenrolando, é uma luta entre o bem e o mal, é uma luta entre a luz e as trevas, é uma luta entre Deus e o maligno, e há uma verdade que muitas vezes nós ignoramos, ou que nós ficamos um pouco desapercebidos com respeito a ela, é que todo e qualquer homem, qualquer pessoa, onde quer que ele esteja, certamente ele estará de um dos dois lados. Só existem 2 lados nessa batalha. O lado da luz, que é o lado de Deus, e o lado das trevas, que é o lado do maligno. E, portanto, talvez no mês anterior, nós ministramos aqui uma série de mensagens intitulada O Reino de Deus, em que nós expusemos aqui o plano de Deus, o projeto de Deus para a implantação do seu reino sobre a terra. Então vimos a necessidade de falar então um pouco acerca do império das trevas, acerca da obra do maligno, ou de como que o maligno, o império das trevas, tem trabalhado ao longo de todas as eras, para que nós, aqueles que amam a Deus, para que nós possamos ter clareza dessa luta, dessa batalha, para podermos compreender essa batalha, a fim de podermos nos posicionar de maneira clara, de maneira consciente, de maneira inteligente, para que assim nós possamos, de fato e de verdade, estarmos no caminho do cumprimento da vontade de Deus a nosso favor. Amém? Vamos abrir a Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 12. Peça a Deus que nessa noite essa palavra ilumine o seu coração. Eu tenho plena consciência que quantos ouvirem essa ministração com seu coração aberto e quantos a compreenderem, como disse Jesus em Mateus capítulo 12, no sentido daquela semente que caiu numa boa terra. Jesus disse que aquela boa terra é o coração que ao ouvir a palavra compreendeu. Então, se você ouvir essa palavra, se você compreender essa palavra, e se você acolher essa palavra no seu coração, eu tenho certeza que muita coisa já começará a mudar em você ainda hoje, porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar de todo pecado e de todo mal. Apocalipse capítulo 12, quero ler com os irmãos aqui, do versículo 1 ao versículo 4. Então, nós leremos o versículo 9.
ok? Do 1 ao 4, e então versículo 9. Diz assim a Escritura: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, a saber, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A mensagem de hoje vai falar acerca do dragão, a primeira pessoa que compõe a trindade satânica. Esses três seres seria o dragão, o falso profeta e o anticristo. São 3 que compõem uma trindade maligna que está em ação no mundo desde o princípio. Hoje queremos falar um pouco acerca do dragão. E eu chamo a atenção dos irmãos para o que diz aqui no versículo 4 do capítulo 12. Quando João contempla um grande sinal no céu, ele vê a figura de um grande dragão vermelho. Obviamente que aqui se trata de uma figura de linguagem. Aqui é apenas um símbolo, um sinal, para representar o ser caído maior, que é Satanás, conforme consta aqui no versículo 9. Veja na sua Bíblia. E foi expulso o grande dragão, vírgula. Quem é o grande dragão? A antiga serpente, vírgula, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E veja que no versículo 4 diz que a sua cauda arrastava a terça parte dos anjos. Então a primeira verdade que eu quero trazer para vocês, para nós começarmos a pensar acerca desse dragão, é que o dragão, ele tem uma obra de sedução. Ele está trabalhando para seduzir quantos ele puder, sejam anjos, sejam homens, atraindo-os para si, seduzindo-os para si. E a figura que é muito clara diz que o dragão, ele arrasta após si, e ele arrasta para si a terça parte dos anjos. Aqui fala dos anjos, no versículo 10 fala sobre o sedutor de todo mundo, e portanto esse dragão com a sua cauda está a arrastar também o mundo, trazendo para si homens de todas as épocas e de todos os lugares. A figura do diabo é uma figura um tanto folclórica na mente da maioria das pessoas. Eu digo isso porque desde criança, desde cedo, nós fomos ensinados e instruídos acerca do maligno, e ele é sempre pintado ou descrito a nós de uma maneira folclórica. Sempre se pensa no diabo com chifres, ou com 2 chifres, talvez com uma língua trissuca, né? Aquela língua de serpente, com rabo, com uma veste vermelha, né? De leg, uma leg vermelha, e uma capa preta e um tridente na mão. Então sempre se pensa deste modo, inclusive, sem nenhuma crítica particular ou pessoal, mas alguns cristãos, sobretudo evangélicos, que costumam dizer terem visões espirituais, quando dizem ver algum demônio ou o próprio diabo, eles dizem que ele tem pé de bode, né? Tem cabeça de bode e tem pé de galinha, costumam criar todas essas coisas, exatamente porque o próprio diabo ele tem um profundo interesse em que as pessoas passem a vê-lo como uma figura meramente folclórica. E é por isso que muitos
estudiosos e acadêmicos costumam dizer, não, o diabo não existe. Porque sempre que costumam ouvir falar acerca do diabo, fala acerca de uma figura que está na cara. Para alguém que já abriu um pouco os olhos para a vida, de que só pode se tratar, eu digo daquela figura, conforme pintam, de uma figura meramente folclórica. Por isso que o tema da mensagem de hoje, eu fiz questão de colocar o mistério do dragão e os seus anjos. Por que o mistério? Porque existe aí uma verdade acerca do que seja o diabo, ou particularmente de quem é o diabo, e há um mistério acerca desse espírito diabólico, que é um espírito coletivo, não é um espírito meramente individual. E antes de nós, portanto, traçarmos aqui o nosso entendimento, eu preciso que vocês entendam que tanto a expressão, o nome diabo, quanto a expressão Satanás, vocês entendam que não são nomes próprios. A palavra diabo, e a palavra vem do grego diabolos, significa aquele que divide, aquele que separa. Tudo que separa é diabólico. Tudo que causa divisão é diabólico. Eu sei que nos nossos relacionamentos, seja relacionamento familiar, seja relacionamento de amigos, e seja relacionamento de igreja, de irmãos, eu sei que eventualmente poderá haver certo tipo de divisão, quando não há entendimento em certas áreas, seja do entendimento da Escritura, seja de qualquer outro tipo de entendimento. Mas a grande questão, quando se fala de divisão, é como nós tratamos as questões que geram divisão entre as pessoas. Entenda que sempre quando ocorrer qualquer tipo de conflito entre duas pessoas, ou entre um grupo de pessoas, não importa se essas pessoas sejam cristãs ou não, se essa divisão prevalecer enquanto divisão nos corações, ali estará implantado e, sobretudo, manifestado um espírito diabólico. A palavra diabo é uma palavra que significa exatamente aquilo que divide, aquilo que separa. E a palavra Satanás, esse termo, significa adversário, opositor. O que significa, então, que a quem quer que se aplique esse termo Satanás, sempre vai estar falando de alguém que se põe em oposição frontal a alguém. E essa questão da divisão, da oposição, o diabo também significa acusador, aquele que acusa, aquele que gera injúria, calúnia, o caluniador. Devemos sim nos lembrar que o primeiro que manifestou isso no universo foi um anjo chamado Lúcifer. Nós sabemos que quando Deus criou o mundo perfeito. Basta que você leia no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. É dito que Deus criou todas as coisas perfeitas. Tudo que Deus criou é bom, é belo. Se você ler também no livro de Jó, no capítulo 38, versículos de 1 a 7, quando Deus está ali a criar os céus e a terra, a descrição é clara. Vamos lá. Devemos nos lembrar então que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas boas, as coisas retas. O livro de Isaías 45, 18 nos dá esse testemunho. O livro de Jó, no capítulo 38, versículos de 1 a 4, nos dá o testemunho de que quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo em perfeitas condições. Porém, no livro de Ezequiel, capítulo 28, e eu quero que vocês me acompanhem, por gentileza, nessa leitura, nessa explanação, nós encontramos aqui o registro profético, tipológico, em que nos mostra o momento em que o mal surgiu no universo. Quero pedir para vocês acompanharem, eu vou começar desde o princípio, vou pontuar uma série de questões, ponto a ponto. Você precisa acompanhar para você compreender onde você se encaixa, onde você entra nessa história. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição,
cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras tu andavas. Veja até aqui que há uma descrição. Lógico, o versículo 12 começa falando que é uma lamentação contra o rei de Tiro, mas sabemos que a Escritura se apresenta a nós numa variação grande de estilos, e um deles é a tipologia. Quando falando acerca de um homem, aquele homem ele serve como um tipo ou como uma figura de alguém superior a ele ou de alguém por ele representado. Por exemplo, quando nós lemos a história de José, lá no capítulo 45 até os 50 de Gênesis, nós vemos ali que José ele é um tipo de Cristo. Ou seja, José ele traz consigo uma série de características que apontam profeticamente para Cristo, e portanto, quando nós lemos a história de José, nós não nos atemos à história de José, algo passado que não volta mais, mas dali extraímos os princípios para compreender um pouco acerca de Cristo e da obra de Cristo. Assim vamos encontrar Davi, por exemplo, como um tipo de Cristo, Salomão como um tipo de Cristo, o próprio Adão como um tipo de Cristo, e do mesmo modo também há algumas figuras na Escritura, negativamente falando, que representa ou que aponta para a figura do diabo, para a figura de Satanás. E o rei de Tiro é uma dessas figuras. E por que nós sabemos disso? Porque a descrição que aqui se faz jamais pode ser dada a um homem comum. Veja só o que diz. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí vem uma série de pedras, no finalzinho diz que os engastes dos ornamentos, ou que no dia em que foste criado, foram esses engastes dos ornamentos preparados para ele. Tu eras querubim da guarda, ungido e estabelecido, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Lúcifer, que essa palavra não está na sua Bíblia em português, mas se você tomar pela versão Vulgata, você vai encontrar certamente a palavra Lúcifer, que significa aquele que porta a luz. Era um querubim. Ele foi um querubim, um dos primeiros príncipes que Deus criou, que ele era muito belo, cheio de sabedoria, e que tinha muitos anjos sob o seu governo, e muitos anjos a seu serviço. Ele dominava, inclusive, sobre esta terra criada originalmente. E a Bíblia diz, então, que ele tinha muita primazia em relação a todos os seres criados. Tudo gozava de perfeita harmonia e perfeita paz, até que, como diz no versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era um ser perfeito, porém a Escritura diz que num dado momento da sua história, algo aconteceu no seu coração. Quando nós falamos do diabo, de Satanás, quando nós falamos sobre o pecado, e eu sei que aqui ninguém gosta do diabo, e ninguém gosta de Satanás, e eu sei que todos aqui querem de alguma maneira se livrar do pecado, mas precisamos nos reorientar nesse sentido. Porque quando nós pensamos sobre essas figuras, lá atrás, lá do começo, devemos entender que tudo começou no coração de um querubim. Satanás, a quem nós chamamos de diabo, Satanás, bicho ruim, gramunhão, é um anjo criado por Deus. Lógico que hoje ele é um anjo caído, mas enquanto criatura, ele não é um bode, tampouco ele é qualquer ser ou criatura folclórica como pensam, mas ele é um querubim caído, como nós,
os homens, embora caídos, continuamos a ser o quê? Homens. Imagine se Deus tivesse criado o homem, e depois o homem se tornasse com pé de cabra, né? Com dente de vampiro. Então não faz nenhum sentido. Então Lúcifer era um querubim, e é um querubim. Só que um querubim caído, e tudo, portanto, começa no seu coração, conforme diz, perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que se encontrou iniquidade em ti. E essa iniquidade que nasce, que surge no coração de Lúcifer, precisa ser compreendida por nós. Leia comigo o restante do texto. Aqui vai explicar direitinho como todas as coisas acontecem. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Aqui o texto, no sentido da orientação de como ocorreu a queda, está fora da ordem, porque a ordem seria mais ou menos assim, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tudo começa aqui neste ponto, quando diz que, sendo ele um querubim perfeito, no seu coração ele se eleva. Aqui fala do nascimento de um sentimento egocêntrico, é o que nós chamamos de ego, um certo narcisismo, quando a pessoa se volta para dentro de si e passa a se contemplar, a se ver. E quando então esse ser começa a se contemplar e a se ver, provavelmente ele poderia ter pensado assim, poxa, veja, olha como que eu sou maravilhoso, como eu sou belo, como eu sou cheio de sabedoria, como eu estou acima de todas as criaturas que Deus criou. E aí começa então um desejo de querer ser igual a Deus. Afinal, Lúcifer ocupava o topo da pirâmide, nessa escala hierárquica dos seres criados. Acima dele, somente Deus. Eu não gosto muito de falar acima dele somente Deus, porque ainda assim colocaria Deus numa escala primária. E Deus não pode ser colocado em nenhuma escala, porque Deus simplesmente é. Nada se iguala, nada se equipara, nada se aproxima de Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é puro amor, pura graça, pura misericórdia. Ele é a própria vida, que ele gerou tudo. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou é muito bom. Agora imagine que o Lúcifer simplesmente, ele começa a se elevar no seu coração. Vai nascendo no coração o desejo de querer ser igual a Deus. Não é sem razão que no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 13, também ali usando uma outra tipologia, usando Babilônia como um tipo de Lúcifer na sua queda, é dito que ele disse no seu coração, como caíste do céu, ó estrela da alva, tu que dizias no teu coração. Repita comigo, tu que dizias no teu coração. Então se volte para o seu coração. É aqui que nós temos que começar a refletir sobre esse assunto. Tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas dos céus e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando diz que Lúcifer pecou, está aqui no versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste. A palavra pecado no grego, ou que seja também no aramaico, significa errar o alvo. Ou seja, todos os seres, todas as criaturas foram criadas para a glória de Deus, para servir a Deus, para amar a Deus, para depender de Deus. Entretanto, num dado momento, Lúcifer criado, ele erra o alvo. Quantas vezes nós, como criaturas,
E nós, como servos de Deus, talvez por desconhecimento, nós também erramos o alvo. Porque fomos criados para um fim. Então Lúcifer é o protótipo de uma consciência que começa a ser gerada no universo, primeiramente de olhar para si. É uma consciência que vai nascendo, é uma mente que vai surgindo no universo, como quem olha para si, como quem se contempla, e agora, porque se vê superior a outras criaturas, ou porque percebe a sua beleza, começa agora aquele desejo, aquela vontade dentro do coração. E o coração, mesmo que talvez você não diga com palavras audíveis, né? Mas o coração muitas vezes fica lá dentro. Eu subirei acima das estrelas dos céus, eu exaltarei o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando isso nasce no coração de Lúcifer, está plantado o germe do que nós chamamos de diabo. Veja que o diabo não existia, não havia. Porque quando Deus criou, Deus não cria um diabo. Deus não cria um Satanás. Deus cria querubins, arcanjos, anjos, serafins. Ele cria os homens. E tudo que Deus criou é muito bom. E o próprio testemunho da Escritura é que Lúcifer era um querubim da guarda. Era perfeito, era cheio de sabedoria. Habitava o monte santo de Deus. Tinha primazia sobre outras criaturas. Se fôssemos ler aqui tantas outras passagens que a ele se refere, veríamos também que Deus havia dado 2 grandes ofícios para ele, antes da sua queda, é óbvio. Um deles é o de ser rei. Ele foi constituído rei e sacerdote. O rei significa, a realeza significa que ele trazia a autoridade de Deus sobre anjos e sobre os seres da terra, antes da queda, lógico. E o ofício de sacerdote significa que ele representava essa criação junto a Deus. O rei traz a autoridade de Deus, ou traz Deus para os homens, e o sacerdote leva as criaturas até o Criador. Portanto, Lúcifer ele cumpria esse papel de ligar os céus e a terra, de unir. Lembram daquele sonho de Jacó? Que ele viu uma escada posta dos céus à terra, e é dito que anjos subiam e desciam sobre ela. Uma escada que une os céus e a terra, uma escada que serve tanto para levar o homem a Deus ou trazer Deus aos homens. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, o próprio Jesus, fazendo referência àquele sonho de Jacó, diz que ele, Cristo, é essa escada que une os céus e a terra. Ele é esse mediador, é esse que traz Deus aos homens e que leva os homens a Deus. Entretanto, antes de todas as coisas, ou no começo de todas as coisas, Lúcifer foi colocado nesta função de rei e de sacerdote, provisoriamente até que o Cristo de Deus viesse a assumir esta posição ou este lugar, juntamente com o seu corpo, que é a igreja, que também é formada de reis e de sacerdotes, uma vez que a igreja de Jesus Cristo é um reino de sacerdotes. Então veja quão grande era a posição de Lúcifer antes da sua queda. Mas agora nasce no coração esse germe do que nós chamamos de diabo, porque diabo não havia. Há Lúcifer, há um querubim, há um ser originalmente perfeito. Mas o que vem a ser diabo? Diabo, ou Satanás, são nomes, primeiramente, adjetivos, que são dados para aquele que se opõe, para aquele que acusa, para aquele que gera calúnias, para aquele que faz frontal oposição, no caso de Lúcifer, primeiramente a Deus. Quando então Lúcifer, ele deseja realizar o seu propósito, e ele tem um propósito de elevar o seu coração e de ser semelhante a Deus, como ele o faria? Será que se ele começasse a dizer primeiramente para si mesmo, olha, como meu coração está se tornando mau, como eu estou me tornando perverso,
e agora eu vou me colocar contra Deus que é bom, contra Deus que é amor, contra Deus que é graça, contra Deus que é bondade? Será que ele faria desta maneira? Como é que ele conseguiria a terça parte dos anjos? Ou como ele conseguiria os homens sobre a terra posteriormente? Será que ele chegaria e diria assim: olha pessoal, olhem para mim, eu estou aqui num processo de rebelião, eu fui criado perfeito, mas eu olhando para mim, estou aqui me orgulhando do que sou, e portanto eu quero convidar a vocês para se unirem a mim numa grande batalha, para nós destronarmos a Deus, destronarmos o Eterno, embora Ele seja bom, Ele seja amor, Ele seja graça. Se Ele fizesse isso, Ele conseguiria para si um anjo sequer? Certamente não. Por isso e por esse motivo, é que o texto de Ezequiel, ele diz assim, olha, na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência. Amados, diabo e Satanás fala de uma mente, fala de um coração, fala de uma consciência cheia de violência. Violência contra Deus, primeiramente, que se opõe contra Deus. Olha o versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. E essa palavra, inclusive aqui, injustiça, eu hoje estava fazendo uma verificação para saber o seu significado, fala exatamente de uma maldade relacionada à fala. Se você pegar o texto lá, a palavra no hebraico, está lá que é uma maldade que se comete contra outrem, e uma maldade e uma violência, não uma violência pela força do braço ou pela espada, mas pela força de palavras que coloca em xeque, em dúvida ao outro. Foi o que Lúcifer fez. Lúcifer começou a propagar um tanto de coisas contra Deus. Foi gerando dúvida no coração dos anjos, no coração de arcanjos, no coração de querubins, no coração daquelas criaturas todas que estavam sob o seu comando. Provavelmente dizendo assim, ora, mas se Deus é tão bom assim como se diz, se Deus é amor como ele declara ser, ora, o amor é altruísta, mas por que ele quer a glória só para si? Por que nenhum de nós podemos ser igual ou semelhante a ele? Por que não podemos também ter o nosso trono páreo ao trono dele? Por que não podemos ter o nosso próprio reino? Por que ele nos criou criaturas autômatas e não podemos nós definir o nosso próprio caminho, definir o nosso próprio andar? Por que nós temos que servi-lo? E foi então gerando nas mentes dos anjos. Lembram lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que ele arrastava após si com a sua cauda? O que significa esse arrastar após si? Significa exatamente que por meio de acusação, por meio da difamação, por meio da injúria, por meio de mentiras, como diz lá em João capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Ora, se é dito que ele mente desde o princípio, ora, o que é que ele mentia? O que ele falava que era mentira? Ele blasfemava contra Deus. E ele conseguiu, com a sua falácia, ir gerando no coração de um anjo, no coração de 2 anjos, no coração de 3 anjos, no coração de 4 anjos, de 1000, de 1 milhão, de milhares, quando menos espera, a terça parte dos anjos que estavam sob o seu comando já tinham agora o germe da rebelião no seu coração. E qual era a promessa que ele fazia? Se vocês se unirem a mim e ficarem do meu lado, nós podemos e nós vamos ser iguais a Deus. E nós teremos força o suficiente para lutar contra Deus. E alguém pergunta, pastor, mas onde você tira essas ideias? De que ele teria dito tudo isso? E que luta é essa que ele propôs que eu não vejo na Escritura? Ora, quando nós olhamos para a Bíblia, não podemos ler versículos isolados.
tampouco capítulos isolados, nem livros da Bíblia isolados. Quando você lê o todo da Escritura, olhando da perspectiva da queda de Lúcifer até o final da sua destruição completa, vamos verificar exatamente toda essa história. Jesus Cristo disse, olha, ele é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Vai somando as ideias. Ezequiel diz, ele estava enchendo o seu coração de violência, e essa violência gerou um tanto de injustiças, e essa injustiça era uma injustiça por meio da iniquidade de palavras que iam de encontro ao Criador. E quando se chega no Apocalipse, não tem como deixar de perceber como que o dragão, por meio do falso profeta, vai conduzir e reunir todos os reis da terra, o dragão, o falso profeta, o anticristo, os três, para reunir os exércitos dos reis da terra, para então travar uma grande luta e uma grande batalha contra o cordeiro e contra a esposa do cordeiro. Então a ideia de que o maligno tem no seu coração, na sua mente, de lutar contra Deus e vencê-lo, está na Escritura. Mas a origem não é o Apocalipse, é lá no começo, lá atrás. Imagine vocês agora que Lúcifer caído, agora diabo, agora Satanás, opositor, acusador, já não estava mais sozinho. E é aqui que nós devemos pensar um pouco, porque quando se fala sobre o diabo, de maneira bem específica, nós logo pensamos no querubim caído. Não é isso? Mas veja que num dado momento da Escritura, nós vamos encontrar um texto em que Jesus, falando acerca de Judas, capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz, olha, um de vocês, falando com os 12 discípulos, um de vocês é diabo. Ora, mas, então há mais de um diabo? Entenda que a expressão diabo significa exatamente um coração que faz oposição a Deus e que acusa a Deus ou aos homens, ou a quem quer que seja. Em outro lugar, em Mateus capítulo 16, quando Pedro fala com Jesus Cristo que de maneira alguma ele iria ser morto e crucificado, ou crucificado e morto, Jesus, voltando-se a Pedro, disse, arreda Satanás. Jesus se dirige a Pedro e não a Satanás dentro de Pedro, chamando-o de adversário. Querem ver uma coisa? Quero ler com vocês aqui um texto em Números capítulo 22, só para corroborar o que eu estou dizendo. No momento em que Balaão, ele está indo de encontro aos propósitos de Deus, ou seja, ele estava por fazer algo que Deus não queria que ele fizesse. E veja que coisa interessante. Versículo 22, capítulo 22, versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus, pondo ele, porque ele se foi, ou porque Balaão se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Quem se pôs no caminho de Balaão por adversário? O anjo do Senhor. Anjo do Senhor é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. O anjo do Senhor aqui é uma prefiguração de Cristo, ou preconiza o próprio Cristo. Agora imagine que é dito que o anjo do Senhor se pôs contra Balaão por adversário. Agora, não se espante, mas a palavra adversário aqui, se você tiver um léxico aí em suas mãos, ou um dicionário do hebraico, a palavra é Satã. Satã. O que significa que a palavra Satã, Satanás, não significa exatamente ou somente, tão somente a um ser criado caído, mas aquele que faz oposição no sentido do mal. Quantos passaram para o lado de Lúcifer caído, constituíram com ele uma única e mesma consciência caída, que se chama Satanás. Ou seja, é o que o Paulo chama lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, de o império das trevas. O que é o império das trevas? Ora, são todas as consciências, são todos os corações
que caíram por ouvir a voz do maligno, e por acreditar na voz do maligno, e por passar para o lado do maligno, e se permitir ser corrompido com o mesmo espírito e com a mesma violência do maligno. De sorte, então, que agora Lúcifer já não estava mais sozinho. Ele tinha anjos consigo. Agora Lúcifer caído, anjos caídos, de modo que no universo surgiu uma consciência diabólica. Surgiu um espírito diabólico que faz forte oposição a Deus. E ocorre que esse mesmo espírito, essa mesma consciência, transferiu-se para a terra. E aqui é onde entra o homem também. Porque nós sabemos que a queda de Lúcifer se deu bastante tempo antes da criação do homem. Quando o homem foi criado, quando Deus restaura a terra e cria nela o homem, criado à sua imagem e semelhança, nós conhecemos o texto de Gênesis capítulo 3, em que há um diálogo entre a mulher e a serpente. E aí nós temos que retomar Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que diz que o dragão, a saber, a antiga serpente. Então aquela serpente que está lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, é este mesmo dragão do capítulo 9, ou 12, versículo 9 de Apocalipse. O que significa que aquela serpente, ao longo da história, ela foi crescendo até se tornar um grande dragão. Alguém me perguntou essa semana, pastor, por que trindade satânica? Por que o termo trindade? Veja que o termo trindade, embora é um termo que não esteja na Escritura, mas é um termo usado para falar sobre o Deus Trino, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que poucos cristãos sabem é que quando a Escritura se refere a Deus como Trino, ou quando faz referência, ainda que implícita, à Trindade divina, está sempre a se referir à obra de Deus. Ou seja, quando se lê ou quando se estuda acerca da Trindade divina, da Trindade de Deus, ou da triunidade de Deus, nós estamos olhando a Deus da perspectiva da obra que Ele realiza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, não há três deuses. Toda a Escritura dá o testemunho de que há um único Deus. Agora, esse Deus, sendo Ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou que seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa coexistência eterna, sendo o único Deus, se apresenta na Escritura numa obra não somente de criação, mas também uma obra de redenção de todo o cosmo caído. Então a palavra trindade, ela nos remete à questão da obra. Do mesmo jeito que há na Escritura uma trindade divina trabalhando pela salvação, pela criação e redenção da humanidade, há também uma trindade satânica. O dragão, o falso profeta e o anticristo trabalhando numa economia satânica, num propósito satânico para levar a cabo os seus propósitos. Sabia que o maligno tem propósitos? E esse propósito que ele propôs no seu coração, no início, começou quando ele ganhou para si a terça parte dos anjos. E então o conflito se transfere para a terra. E agora essa serpente, que é o dragão, que é a antiga serpente, agora começa a dialogar com o homem. Aí nós temos o registro, o relato, a narrativa mítica em Gênesis capítulo 3, daquele diálogo entre a serpente e a mulher. É ali que ocorre a queda do homem. É ali que o homem, macho e fêmea, né? Adão, humanidade, vai se aliar ao maligno. É ali que Adão vai se tornar diabólico. É ali que Adão vai se tornar satânico. Em que sentido? No sentido de que ele vai decidir, pelo uso da sua inteligência, pelo uso da sua livre agência, ou que seja liberdade, como você queira, ou que seja livre-arbítrio, como você quiser, é no exercício
dessa liberdade que ele vai se colocar ao lado de Satanás. Para nós entendermos a queda do homem, como que ele passou para o lado do maligno, eu costumo comparar Gênesis capítulo 3 com Mateus capítulo 4. Por quê? Porque em Gênesis 3 se trabalha com bastantes figuras. E muitas vezes as pessoas acabam se limitando a uma árvore, a uma cobra, a uma maçã, alguns dizem maçã, e a uma mulher que come de um fruto. E para por aí. Aí eles pensam, puxa vida, a queda do homem ocorreu porque simplesmente a mulher desobedeceu a Deus e o homem acabou também por desobedecer a Deus porque comeram de uma fruta. Imagine se todo o problema do universo fosse uma fruta. Como o problema seria fácil de se resolver. Bastaria que Deus não colocasse a suposta árvore, né, como eles entendem, naquele jardim. Mas não, aquela própria árvore ali no descendo de Moisés é um símbolo do momento em que o homem tem que decidir de que lado ele vai ficar, a quem ele vai servir, a quem ele vai cultuar, como ele quer viver, para quem ele quer viver, por meio de quem ele quer viver. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, que é a tentação de Cristo, porque a tentação de Cristo, ela é uma reprodução da tentação do homem, lá em Gênesis 3, no sentido de que assim como Adão foi tentado e caiu, o Filho de Deus, ao se encarnar, se fazer homem, ele também deveria passar pelo seu Éden, pela tentação, pela decisão. Como homem, eu falo Jesus de Nazaré, filho de Maria, antes de se tornar o Salvador da humanidade, mediante a sua morte na cruz, ele também precisaria passar pelo mesmo processo de tentação. Por isso que em Mateus capítulo 4, versículo 1, começa dizendo que Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. De um lado, Gênesis capítulo 3, um jardim belo, maravilhoso, cheio de gozo. Do outro lado, um deserto. Lá no jardim está Adão. Adão quer dizer humanidade. Do lado de cá está Jesus de Nazaré, a encarnação do Cristo de Deus. O homem, a parte humana, aqui no deserto, no auge da sua idade, para começar o seu ministério. E é dito que em Gênesis capítulo 3, que ali estava a serpente a conversar com a mulher. E em Mateus capítulo 4 é dito que veio Satanás e se pôs a dialogar com Cristo. Se nós entendermos a tentação de Cristo e como ele venceu, nós vamos compreender claramente a queda do homem e por que ele caiu. Porque os mesmos elementos e as mesmas tentações se encontram em ambos os registros. A primeira coisa que o diabo falou para Jesus foi o seguinte: 40 dias sem comer, de jejum. Quando um homem fica 40 dias sem comer, ele fica fraco. Não fica? Fica frágil. Fica necessitado. E o diabo então falou assim: aqui que eu vou pegá-lo, né? Aqui que eu vou conseguir vencê-lo. E o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. O alimento. Veja que no Éden é dito de um fruto que também deveria ser comido. Veja que o comer está tanto em Gênesis quanto em Mateus. Observa as relações, são muito semelhantes. E aqui é dito, olha que se você comer, você pode ser como Deus. E aqui é dito, se tu és, então coma. Ou transforme as pedras em pães e te alimente. Em outras palavras, é como que o diabo dissesse para Cristo: olha, você veio à terra, você tem uma missão, mas olha a tua situação, onde está o seu pai? Você não precisa de depender dele. Você é capaz de si mesmo. Você pode. Basta que você ordene que as pedras se transformem em pães. Vai lá, ou você não é filho de Deus?
Se porventura tu és, faça isso então. E a resposta de Cristo, do único homem sem pecado, e que ao ser tentado de maneira bem específica, venceu a primeira tentação. Ele disse: olha, Satanás, quando tu foste criado no princípio, como todas as outras criaturas, vocês sabiam e deveriam saber que todo ser depende de Deus para viver. Porque Deus é a fonte da vida. Porque Deus é a própria vida. Porque como ramos, as criaturas estão ligadas a uma videira. E esse ramo ligado à videira tem que extrair, receber da videira tudo que dela procede para que seja um ramo frutífero. Para que não seja cortado e lançado ao fogo. E tu, Satanás, no princípio, você decidiu não depender de Deus, mas se colocou como um ser independente de Deus. Por isso se tornou diabo, Satanás. Agora, eu quero que tu saibas que nem só de pão viverá o homem. O homem não vive somente pelo alimento físico, nem pelo que ele produz, nem pelo que ele faz. É lógico que nós temos que trabalhar, isso é verdade. Nós temos que plantar a semente, temos que colher, e depois de colhido temos que cozinhar e preparar o alimento e tudo, é certo. Mas aquele alimento, quem é que nos dá? Todas as sementes para alimento, todos os frutos, todas as árvores, todas as ervas, todas as verduras, tudo vem do nosso Pai Celeste. E Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, eu sou totalmente dependente do Pai Celestial. E eu vivo por meio dele. Como em outro lugar, em João capítulo 6, versículo 57, Jesus declarou dizendo: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Aqui está o princípio. Como é que Cristo vence? Quando ele diz não à serpente. Quando ele diz não a uma voz interior, no seu coração, no meu coração, no coração de qualquer homem, que quer fazer com que você se torne independente do seu Criador. Ele diz: não, eu vivo pelo Pai, sou dependente do Pai, estou ligado no Pai, eu dependo do Pai, eu respiro pelo Pai. Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 28, que todos nós vivemos em Deus. Onde é que você vive? Sabe por que você vive? Sabe por que você existe? Por causa dele. Todos nós existimos em Deus. Todos nós vivemos em Deus. E todos nós nos movemos nele. Jesus venceu a primeira tentação. Qual é a tentação? A primeira que ele venceu? Não. Fome não. Fome é apenas, o pão e a fome é apenas para falar de algo. Olha a resposta de Cristo. Ele não disse: ei, em nome de Jesus eu vou passar minha fome. Ele não disse isso. Ele disse: eu vivo pela palavra de Deus. É a dependência. Ele venceu o problema da independência de Deus. Esse é o primeiro ponto. O diabo não satisfeito, diz a Escritura que o levou ao pináculo do templo. Se fosse numa linguagem mais atual, diria que foi levado ao pico da Torre Eiffel, ou da Torre de Pisa, ou de uma torre bem alta, de um lugar bem alto,
em que se você saltar, inevitavelmente você vai morrer. Ele disse, olha, salta daqui abaixo. Mas com qual propósito? Que tipo de tentação é essa? O que isso significa? Você já parou para pensar sobre isso? Olha que coisa mais tola. Salta daqui abaixo. Eu vou saltar porque o diabo falou que Deus disse que vai me proteger. E o que tem de cristãos evocando essa tentação de Lúcifer, caído, desculpe-me, de Satanás, baseado no mesmo texto usado por ele em Salmo 91, para reivindicar as coisas de Deus. Não aprendeu com Jesus Cristo como vencer o maligno. Quando o diabo diz, salta daqui abaixo, porque está escrito. É porque a linguagem da Bíblia é uma linguagem literária. Mas a ideia é a seguinte. O seu pai te enviou à terra e disse que estaria contigo, não foi? Que te protegeria, que não te abandonaria, não é? Mas você acredita mesmo que ele é fiel para cumprir com a palavra dele? Se ele fosse tão bom assim, por que ele próprio não veio? Quem já assistiu aqui, Rambo, a missão? Se lembraram de alguma coisa? O coitado do Rambo foi abandonado, salvo engano, lá no Vietnã, sozinho. Ele e uma metralhadora, matou todo mundo e voltou ainda para casa, para os Estados Unidos. Bem, lá é uma ficção, deixa para lá. Mas a ideia da segunda tentação é exatamente essa. Teu pai disse que mandaria os seus anjos a teu auxílio, em socorro. Disse que seguraria você pelas mãos dos anjos para que você não tropeçasse em nenhuma pedra. Você acha que ele está falando a verdade? Pastor, de onde você tira tais interpretações? Lembre-se, o diabo é o pai da mentira. E é assim que ele está fazendo desde o princípio. E queria fazer com Cristo. E nós vamos perceber a mesma coisa que no Éden. Quando a mulher disse a Satanás, não, Deus falou que se nós comermos esse fruto, certamente morreremos. O que a serpente disse? É certo que não morrerás. Vocês entendem a implicação do que ele está dizendo? Quando o diabo disse, o que Deus disse? Deus disse que nós morreremos. E a serpente diz, é mentira, Deus é mentiroso. Ele falou que você vai morrer, mas ele está mentindo, porque ele sabe que no dia que você comer, você será igual a ele. Ele está mentindo. Deus não cumpre palavra. Deus não tem palavra. E era assim que o diabo disse para Cristo. Ele disse que vai mandar os teus anjos. Por que você não o coloca à prova? Vamos ver se ele é de fato fiel, se ele é de fato reto, se ele é íntegro. E Jesus, mais uma vez, vence o maligno dizendo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, eu não preciso saltar para saber ou não se meu pai fala ou não a verdade. O meu pai é verdadeiro. Já dizia Tiago que ele é o pai das luzes. Nele não há sombra e nem variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João disse na sua epístola que Deus é luz e nele não há treva alguma. E o escritor aos Hebreus declarou, pelo menos em um lugar da Bíblia, diz que existe uma coisa que para Deus é impossível. Eu sei que os crentes costumam dizer que para Deus tudo é possível, né? Até porque é um texto lá de Lucas, quando diz, para Deus nada é impossível. Mas o contexto do nada é impossível lá era de gerar um filho. No caso de Isabel, salvo engano. Mas aqui, quando o escritor aos Hebreus fala que é impossível que Deus minta. Porque ele é luz. Tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele fala é verdadeiro. Tudo que ele fala é justo.
tudo que ele fala é reto. Por isso que quando Cristo veio falar as palavras do Pai, ele podia declarar tranquilamente: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 3, dizendo: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, o maligno queria colocar Cristo de Deus a desconfiar do seu próprio Pai, quando lá no Éden, disse à mulher: você não vai morrer. Deus não está falando a verdade. Você não vai morrer. Pelo contrário, Deus está com medo de você comer desse fruto. Entenda que o comer do fruto, relacionado ao pão, lá da primeira nação de Cristo, fala da dependência ou independência. Comer do fruto significa, então, viver por meio de si mesmo. Viver por meio da sua capacidade natural. Como diz Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força e que aparta o seu coração do Senhor. Por isso que aí o maligno, mais uma vez, na última tentativa, levou o Senhor para uma montanha bem alta e mostrou todos os reinos da terra. E disse: olha, se tu prostrado. E aqui ele não conseguiu mais esconder a sua tentação. Porque a tentação acontece da seguinte maneira: ela começa velada, ela começa oculta. Começa dizendo: olha, não é verdade o que ele disse. Olha, não é bem assim. Olha, coloca a prova para você ver. Mas chega num momento, ele disse: se tu prostrado me adorares, é tudo o que ele quer. Se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. Quando o diabo, a serpente, diz aqui à mulher: se você comer, você será igual a Deus, semelhante a Deus. O mesmo que ele disse na sua queda: eu subirei acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Diz agora a mulher: tu serás semelhante a Deus, serás igual a Deus. O que significa ser igual a Deus? Não mais lhe prestar adoração, mas agora adorar a si mesmo. Fazer-se igual a Deus é fazer-se Deus a si mesmo, e portanto é você passar a ser o seu próprio adorador. Eu não posso deixar de passar pelo livro de Romanos, capítulo 1. Vamos comigo rapidamente, o tempo é curto. Mas é porque em Romanos, capítulo 1, demonstra exatamente esse processo de como o homem se torna adorador de si mesmo. A partir do versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então veja que fala de homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa palavra injustiça é aquela que está lá em Ezequiel, capítulo 28, que estava no coração do querubim caindo. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. E agora veja o processo de queda. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus. Primeiro, tendo o conhecimento de Deus. Sabe por que um cavalo nunca vai pecar? Sabe por que o cavalo, ou a égua, ou o que seja, a vaca, o cachorro, nunca vai se tornar diabo? Nem Satanás nunca vai se tornar uma criatura que compõe o império das trevas? Porque não tem eles inteligência ou conhecimento de Deus. Só um ser que tem a faculdade do discernimento do bem e do mal, de conhecer a si mesmo, o outro, conhecer a Deus, é que pode então cair. Tendo o conhecimento de Deus, primeiro, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aqui está a sede do império das trevas. Se você pensa que o diabo está num lugar chamado inferno, onde tem fogo e caldeirão, e a chave do inferno, lá da casa, lá do lugar, foi tomada por Jesus Cristo, e Cristo tem na sua cinta um chaveiro com a chave de lá, você está enganado. Está enganado. Tem até um certo dito no meio cristão evangélico, pentecostal, para poder agitar a galera, que diz assim: o diabo é tão miserável que nem a chave da casa dele ele possui. Já ouviram? Está com Jesus, nem a chave da casa dele ele tem. Mas é bobagem. Não pense assim. Até porque a Escritura diz em Efésios capítulo 6, que ele habita as regiões celestiais. Ainda que esse termo regiões celestiais implica as faculdades interiores e do homem, da consciência e do coração. Mas também pode ler Efésios capítulo 2, quando diz que ele é o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Então veja claramente onde é que está a sede, onde é que está a força que opera, essa força diabólica. Porque tem muito crente por aí dizendo que está pisando na cabeça do diabo, que está chutando o rabo do diabo, que está arrancando o chifre do diabo. Mas calma, as coisas não funcionam dessa maneira. Existe um mistério muito grande, em que o diabo, embora haja um ser caído, instância superior do mal, que gerou a sua mesma consciência em tantas criaturas que caíram, mas agora todas essas consciências caídas são tanto quanto diabólicas contra Deus. E tanto quanto satânicas contra Deus. Olha o que diz, que esses homens, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É aqui que acontece, no raciocínio, na mente, no coração. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Ou seja, ao invés de todos os homens se prostrarem diante do eterno, diante do único, como diz Paulo aos Colossenses, se prostrarem diante do Deus invisível, porque é o Deus que não pode ser visto. Paulo também diz isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que Deus é aquele que habita em lugar inacessível e que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Mas que Cristo é a expressão exata desse Deus. Mas agora os homens fizeram para si o quê? O que diz o versículo? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de quê? De homem. E para degradar mais, imagem de animais, de quadrúpedes. Mas veja, fez da glória de Deus imagem de homem. É o homem que se põe a si mesmo por Deus para ser adorado. E Cristo então, respondendo ao diabo no deserto, quando o diabo disse: se tu prostrado me adorares, Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus somente adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus venceu. Adão, humanidade, no Éden, cedeu à tentação. E quando o homem cede à tentação, o homem agora se torna diabólico. Ele rompe com o reino de Deus. E ele passa a fazer oposição a Deus. E talvez você diga para mim assim nessa noite: pastor, eu nasci num lar evangélico. Eu nunca adorei o diabo. E nem adoraria. Muito menos se pode dizer que sou o diabo. Ou que seja eu, Satanás. Porque eu sou crente. Pastor, eu sei os hinos da harpa de có. Quem conhece o hino 1 da harpa cristã aqui? Qual que é? Chuva de bênção teremos,
O hino 3, plena paz e santo gozo. O 15, ele sabe é pelo título. Ali eu vou te falar, viu? Aí é um crente mesmo, daqueles crentes de verdade. E o 301. Jesus sim vem do céu. E o 300? Guerreiro é 212. Enfim, pastor, nasci num lar evangélico. Conheço os hinos da harpa cristã de cor. Frequento os cultos. Sou dizimista fiel. Sou obreiro, batizado. Sou diácono ou diaconisa. Presbítero. Pastor, bispo, apóstolo, papa. Hoje já tem até pai apóstolo, patriarca. Tem de tudo. Mas vamos com calma. Porque o objetivo dessas ministrações, que começa hoje, é nos levar a responder a seguinte pergunta: de que lado você está? Em nome de Jesus, você tem que responder a essa pergunta. Mas você não deve, não pode responder a essa pergunta simplesmente com o seu conceito religioso, porque você congrega neste ou naquele lugar. Porque você tem a data do batismo, certidão de batismo. Não. É compreender que o diabo tem aliados. E o diabo é sutil. Há dois textos que nos chamam a atenção, eu vou tratar deles na próxima mensagem, mas um é o que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, quando diz que Paulo tinha um temor no seu coração, um receio, que do modo como a serpente, dizendo a igreja, do modo como a serpente enganou a Eva no deserto, assim os vossos corações ou as vossas mentes sejam apartadas da simplicidade devidas a Cristo. Olha o que ele está dizendo. Há um mistério muito grande. Você pode ter todos os atributos que uma instituição evangélica propõe, mas você tem que sondar o coração, tem que ser honesto, tem que ser sincero consigo mesmo, clamar a Deus dizendo, como fez Davi: Senhor, sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau e me conduza pela vereda reta, pelos caminhos retos, porque eventualmente você pode estar andando de mãos dadas com o diabo, dormindo com ele. Não é seu marido, eu me refiro no sentido de você estar tão próximo e íntimo dele, e você não consegue perceber isso, e talvez você passe o dia todinho repreendendo: está amarrado, sai em nome de Jesus. Mas entenda que o diabo é um querubim, e ele é tão somente uma criatura que caiu, cuja mente é pervertida, cujo coração é pervertido, e na simbologia ele quer arrastar tantas pessoas para serem tanto quanto ele em oposição. Pastor, mas eu não faço oposição a Deus. Calma, essa resposta você vai me falar somente na semana que vem, ao falarmos do falso profeta. Aí você vai falar se você faz ou não oposição a Deus nesse sentido. Agora, e no sentido do significado diabolos? Separação, divisão, acusador. Satanás, que é adversário, opositor. Eu separei alguns textos, eu estou no final já. Mas eu preciso que você me acompanhe, por gentileza. Talvez você se encaixe aqui dentro. Não é nenhum tipo de... Eu quero que você reflita, talvez você consiga se perceber dentro desses textos, eventualmente. E se você se perceber, porventura, saiba que você ainda está do lado dele. Ainda que você diga com os lábios que está do lado de Jesus. Porque não tem como alguém estar na verdade de Deus e proceder como o diabo.
como pode ser? Você já viu alguma vez Jesus procedendo como o diabo? Sabe por que que os discípulos de Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, foram chamados de cristãos? E olha, que não é dito que eles se auto-intitularam cristãos. Não, eles foram chamados. Chamaram-nos de cristão. Ou seja, os não cristãos falam assim, puxa, vocês são cristãos. Mas por quê? Porque cristão é aquele que parece com Cristo. E não com o diabo. Há um texto aqui no livro de Zacarias. Abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 3. E eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês nesse texto. Responda por você mesmo, porque eu vou responder por mim. Eu estou apenas compartilhando com vocês um conhecimento que Deus nos deu, mas não estou aqui nessa plataforma para ensinar a vocês o que eu não preciso aprender. Capítulo 3 de Zacarias, a partir do versículo 1, diz assim, acompanhe. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. A quem Deus mostrou? A Zacarias? Não, Josué não. O sumo sacerdote. Quem sabe o que é sumo sacerdote? Lá no Antigo Testamento. Não hoje. Hoje é Cristo. Lá era um homem. Vem cá, Josué. Não, aqui. Eu ia chamar uma pessoa, mas eu me esqueci do nome do jovem. Mas como seu nome já é Josué, sumo sacerdote Josué. Pode olhar para a igreja. Eu quero que todos olhem para o sumo sacerdote Josué. Sumo sacerdote era a pessoa mais importante no meio do povo de Israel no Antigo Testamento. Era uma pessoa a quem Deus separara. Não sei se vocês sabiam, mas sacerdotes haviam uma multidão. Sumo sacerdote, poucos. Servia única e exclusivamente uma vez no ano. Somente ele entrava no Santo dos Santos. Trazia sobre a cabeça uma mitra e uma lâmina de ouro na testa escrito: Santidade ao Senhor. E Deus é que havia ungido, no sentido de separado, incumbido. Importante ou não é? Todos olham para ele como o quê? Um homem santo. E quando você olha para um homem e você começa a implicar sobre ele santidade, cuidado. Santo, só Deus. Nós somos santos no sentido de que fomos santificados. Mas Deus é o santo. Mas está lá o sumo sacerdote Josué, com as suas indumentárias talares. E Deus mostrou em visão ao profeta Zacarias a este sumo sacerdote. Continua na escritura, pode ficar tranquilo, não tem problema. O qual estava diante do anjo do Senhor. É lógico que diante do anjo do Senhor, é impossível que isso aconteça, no sentido de que o Josué não estava no céu. Mas quer dizer que ele servia dentro do Santo dos Santos. Diante, na presença, na face, o ofício sagrado. Mas olha o que diz o texto. O qual estava diante do Senhor e Satanás. Vem cá, Lucivânia. Está gravando? Não tem problema não. Satanás, vem cá. Você sabe que é só uma ilustração. E Satanás, olha, é bom essa pedagogia para vocês entenderem. O qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à mão direita, tá? À sua direita. A mão direita, para se lhe, não entendi? Para se lhe opor. Satanás é opositor. Que tipo de oposição?
diversas. A que nós vamos tratar aqui diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, olha para cá, Satanás, o Senhor te repreende. Ouça bem, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Hã? É ou não é? O que é um tição tirado do fogo? De onde você é? Ou de onde você veio? Ou o que você é? Você é ouro? Você é prata? O que você é? Eu subirei? Eu serei? Não. Você é apenas um tição. Já estava queimando. Já estava se consumindo. Deus, cheio de graça, de misericórdia, foi lá, tirou o tiçãozinho do fogo e o constituiu. Mas aí vem quem? Satanás, para se lhe opor. Olha o texto. Versículo, não deixa, repreende. Versículo 3. Olha que tipo de oposição Satanás fazia. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do Senhor. É assim. Do anjo do Senhor. Eu falei? Diante do Senhor? Sim, diante do anjo do Senhor. Como é que Josué estava com vestes? Como é que estão suas vestes? Talvez você possa dizer, não, pessoal, minhas estão limpas. Que bom. Graças a Deus. Quantas vezes você sujou sua veste? Nunca sujou? Sempre limpas? Nunca errou? Nunca pecou? Vestes quer dizer o caráter. As vestes falam da sua justiça. Se estão sujas é porque cometeu injustiça. Mas é neste momento da injustiça que vem Satanás. Pastor, tem nada a ver com nada isso aí, está falando lá. Aqui é o princípio. Josué com vestes sujas. Mas Satanás, que se opõe, vem para falar assim, olha a veste dele. Alguém já falou isso? Já a veste de alguém? Deixa eu ver aqui a mão. Não precisa. Adriano, tudo bem? Bom demais te ver, rapaz. Que maravilha. Está sabendo das vestes de Josué? Que veste? Não está sabendo das vestes do Josué? Ah, não diga. Não te contaram? Alguém já ouviu uma voz dessa? Alguma vez na vida? Às vezes no seu trabalho. No seu trabalho. Alguém chega para falar de alguém. Às vezes a pessoa vai à sua casa. Às vezes ele se encontra no supermercado. Dentro do ônibus, na feira. No restaurante. Nós temos que pensar essas coisas. Porque, desculpe a minha palavra, mas eu quero usar no sentido, melhor sentido da palavra. Que cristianismo é esse que nós pregamos? Como é que nós fazemos a obra de Deus? Nos dizemos servos de Deus, queremos reinar com Cristo, dizemos aguardar pela sua segunda vinda, e estamos na posição de se opor e de acusar. O texto não está dizendo que o diabo estava falando uma mentira, não, a veste estava suja. Alguém pode falar assim, não, eu só falo a verdade. Não tem isso? É a voz da verdade. Eu só falo a verdade. Sim, mas aqui o Satanás também falava a verdade. Porque olha o que diz o versículo 3. Ou versículo 4, 3, isso. Ora, Josué,
trajado de vestes sujas, estava diante do Senhor. Então não é mentira não, o diabo está certo. O diabo está certo, mas está errado. Ele fala de algo verossímil, porém, ele é movido por um coração acusador. De que lado você está? Nós vamos refletir essa pergunta até o final. Ainda tem o falso profeta e ainda tem o anticristo. O negócio vai ficar feio. Vai ficar feio. A irmã Cida está por aqui, deixa eu ver. Cadê a irmã Cida? Fala, pastor, estou ficando maluca. Eu falei, não tem problema, vai ficar mais. Mas é porque essas coisas nós nunca ouvimos. Passava uma vez todinho, o pastor dizendo que você está bem, que você vai ser arrebatado. Para onde vai arrebatado? Para o céu da boca da onça. Vocês estão entendendo, amados? Em nome de Jesus, é com todo o amor que eu falo aos irmãos. Porque todos nós, em maior ou menor medida, estamos com nossas vestes sujas. Porque nós não fomos ainda totalmente santificados. E talvez você ainda não enxergou a sujeira da sua veste, exatamente por falta de visão espiritual. Talvez a religiosidade é tanta que ela te impede de ver a realidade da sua situação. E Deus é tão maravilhoso e tão bom que Deus nos permite passar por uma série de circunstâncias para que você veja. E fala, Senhor, misericórdia. Então parem de idolatrar o sumo sacerdote Josué, porque ele, como vocês, tem vestes sujas. Não idolatrem o sumo sacerdote Josué, mas o tenham em alta estima, porque ele é sumo sacerdote, no sentido do Antigo Testamento. Tá bom? Eu estou querendo transportar os irmãos para um momento veterotestamentário para refletir o princípio, só o princípio. Não estou dizendo que o Josué, o irmão Josué, enquanto pastor, é sumo sacerdote. Ele não é. Ele é sacerdote, como todos nós somos, porque o único sumo sacerdote hoje, no Novo Testamento, é Cristo. Mas dentro do que estamos mostrando, para vocês entenderem qual é a função do diabo, do Satanás. Glória a Deus, porque o capítulo não acabou, porque se acabasse aqui, meus irmãos, a gente ia para casa muito triste, não iria não? Mas olha o versículo 4 que diz: tomou este, no caso, o anjo do Senhor tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, inclusive para o Satanás. Ou melhor, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. No caso, o Satanás estava só observando, é só para observar, viu? Tirar-lhe as vestes sujas. Quem é que tira as vestes sujas? É o Senhor. É Ele que limpa. É Ele que purifica. É Ele que santifica. E Ele está santificando a sua igreja. Efésios capítulo 5 claramente nos diz que o Senhor comprou a igreja com seu próprio sangue para santificá-la por meio da lavagem de água pura pela palavra. Da palavra de Deus é ministrada e vai nos lavando. E essa noite nós estamos sendo lavados. Estamos sendo lavados. Com certeza, ao sairmos aqui, vamos repensar. Porque é muito bom falar do diabo. Mas quando se fala que nós podemos estar com o germe, ou com, aí eu vou usar a linguagem folclórica, mas vocês vão entender, com o rabo do diabo fincado no coração, aí a coisa dói para o nosso lado. Ou no caso, no coração é do lado de cá. Né? Continuando, tirar-lhe as vestes sujas. A Josué disse, olha para mim, Josué, agora. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei
de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Quem defendeu o Josué? O anjo do Senhor. Quem acusou a Josué? Então você tem o anjo do Senhor, que é Cristo, e Satanás, que acusa. De que lado você está? Obrigado, amado. Pode ir. Irmã, Deus te abençoe. Você não é Satanás, não. Pelo menos em alguns momentos. De que lado você está? 2 Timóteo capítulo 3, rapidamente. Eu vou ler a partir do versículo 1. Reflita sobre essas porções aqui agora. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. O egoísmo é natureza de quem? Do diabo. Diabolos, Satanás. Avarentos. A avareza é o que quer somente para si. É próprio do maligno. Jactanciosos. É o orgulho. Arrogantes. Blasfemadores. Desobedientes aos pais. Olha a figura da relação pai e filho, que representa a criatura e criador na relação. Versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis. Qual é a próxima palavra? Caluniadores. Sabe qual é a palavra que está aí no grego? Diabo. Os homens seriam diabo. Seriam caluniadores. Veja que a Escritura vai apresentando características que são próprias do coração e da mente de Lúcifer, que constituiu uma grande consciência coletiva, uma consciência cósmica. Este é o mistério de Satanás, que você não precisa ir a uma encruzilhada para se encontrar com ele. Basta você se olhar no espelho, ou olhar para o seu lado. Mas nós não estamos fadados a isso. Não. Nós estamos exatamente sendo orientados para que você conheça a ação do maligno. Ele age na mente e nos corações. Ele age com sutileza. Ele age com sofisma. Ele age por inveja. Ele age por egoísmo. Capítulo 8 do livro de João, Evangelho de João, versículo 44. 1 João capítulo 3, versículo 12, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Isso aqui é muito grave. Porque, comparando, esses três textos, vou repetir, João 8, 44, 1 João 3, 12, Mateus 5, 21 e 22, nos deparamos com algo muito sério e muito grave. Porque no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus falando a escribas e fariseus. Vocês sabem quem eram os escribas e fariseus? Líderes religiosos. Numa linguagem bem prática, fariseus e escribas eram pastores. Além do pastor Renato, do pastor Josué, de mim, Alexandre, tem mais algum outro pastor aqui? Mas aqui presente, o Moisés não está aqui agora, tá? Não está aqui, ele está em Balneário. Tem mais algum pastor presente? Não. Mas veja bem, imagine você que Cristo falava a escribas e fariseus, aos líderes, aqueles que guiavam espiritualmente o povo. E é estranho como Cristo se dirige a eles, dizendo assim: olha, eu vou ler para vocês, para eu não deixar em falta nenhuma parte. Capítulo 8, versículo 44. Diz exatamente assim: vós, atenção, eu estou fundamentando o que eu estou dizendo. Vós sois do diabo,
que é o vosso Pai. Daí você vê a íntima relação pai e filho, que não é filiação nem por criação, nem por geração, mas é pelo gerar sim, mas de uma consciência no coração. Olha a relação. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, qual é uma característica daqueles que são aliados ao maligno? Querer satisfazer-lhes os desejos. Você fala, não, pastor, eu não. Parou. Eu nunca e jamais vou querer satisfazer os desejos do maligno. Isso não. Eu posso fazer qualquer coisa, menos satisfazer os desejos do maligno. Mas você tem que ler o que está escrito. Porque quando diz que ele é o pai daqueles, vamos saber o que significa, por quê, quais são os desejos, qual é a prática que se repete aqui para que faz destes filhos daquele. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Confesso aos irmãos que eu passei anos para entender esse texto. Porque qual é a relação entre homicida e mentira? Está aqui. Para nós entendermos isso no plano da queda, porque é desde o princípio que ele é homicida e pai da mentira, é que ele assassinou, ou assassinava, ou matava por meio da palavra mentirosa. Toda vez que nós usamos palavras mentirosas, caluniadoras, nós estamos matando pessoas. E por isso nós estamos satisfazendo os desejos do diabo. E atenção, eu falava aqui no estudo de quarta-feira, obediência e adoração não é algo que se faz objetivamente. Ah não, eu li a Bíblia pela manhã, estou obedecendo a Deus. Eu dei uma esmola na rua, estou obedecendo a Deus. Fui ao culto, cantei uns hinos com a mão levantada, fechei os olhos, dei uma tremidinha, caiu uma lagramazinha, adorei ao Senhor. Não. Presta atenção. Obediência e adoração são fruto daquilo que nós cremos e praticamos. Mas cuidado, cremos ou o crer não é o crer dogmático. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Você pode rezar o dia inteiro. Isso não é crer. Não, mas eu acredito, não creio em Deus Pai. Não é crer. Crer é uma convicção orgânica no coração que te move a viver por meio daquilo que você acredita. Ou do modo como você acredita. Mas como nós estamos num processo, então é uma força que nos move para nos esforçarmos dia a dia, para cada dia estarmos mais próximo do alvo. É uma força que nos faz ser ativos, numa busca constante em direção ao alvo. Porque quando nós mentimos e assassinamos o nosso irmão, nós estamos satisfazendo os desejos de quem? Do diabo. Aí entra 1 João 3,10. E aqueles que fazem isso são filhos do diabo. É forte, né? Pastor, mas eu nunca quis matar ninguém, graças a Deus. Mas aí tem Mateus 5, 21 e 22. Quando Cristo diz que nós não devemos nos irar contra o nosso irmão. Porque se você irar contra seu irmão, você está sujeito a julgamento. E ele diz que se você, porventura, não somente se irar, mas você insultar, e você chegar ao ponto de desprezar o seu irmão,
você o assassinou no seu coração. Para Cristo, o conceito de homicídio é diferente do conceito de Moisés. No conceito de Moisés, só é homicida aquele que pega uma espada e corta o pescoço do outro. No caso, o povo de Israel parece que só tinha homicida. Que eles entravam em cidades inteiras e arrancavam a cabeça de criança a velho. Não tinha perdão para ninguém. Fazia isso em nome de Deus ainda. Para Cristo, o conceito de homicídio é outro. Aquele que chamar seu irmão raca, desprezá-lo, matá-lo com as palavras, já o matou. E por isso, esta pessoa se identifica com o maligno. Aí eu pergunto, e aí nós vamos em seguida orar a Deus e pedir a Deus o perdão pelos nossos pecados? Jesus disse não. Estou falando de Mateus capítulo 5, leia, porque o tempo é curto, eu não posso ler todos os textos. Ele disse, olha, quando você for ao altar, o altar a que Cristo se refere é o altar de holocausto. O altar do holocausto, lá do tempo do Antigo Testamento, no tempo de Cristo, era o lugar onde levava a oferta de sacrifício pelo pecado para obtenção do perdão. Quando você for pedir a Deus o perdão, antes de você pedir, vai primeiro resolver o problema com seu irmão. Vai lá se reconciliar com teu irmão. Sabe por quê? Porque se você não ministra perdão, se você não perdoa, e no contexto, eu estou dentro do mesmo texto, porque não perdoa, você prefere matá-lo, e mata com palavras, mata com calúnia, mata com mentira, mata por desprezo, você não receberá de Deus o perdão enquanto não resolver o problema no seu coração. Palavras de Jesus Cristo. Eu sei que os calvinistas não gostam de ouvir isso, mas o próprio Jesus, após falar a oração do Pai Nosso, não como reza, mas ensinando aos discípulos a orarem, ele disse, quando orardes, orareis assim. E num dado momento ele diz, Pai, perdoa as nossas ofensas. Quem gosta de ser perdoado a ofensa aqui? Que maravilha, Pai. Quem já foi perdoado por Jesus aqui? Perdoa as nossas ofensas, assim, do modo como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ao acabar a oração, os versículos, salvo engano, 14 e 15, do capítulo 6 de Mateus, Jesus explica essa porção da oração do Pai Nosso, dizendo, porque se vós não perdoardes aqueles que vos ofenderam, tampouco o Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Não é que você está perdido. Não, é que a sua ofensa vai ficar computada, não na conta de Deus, mas na sua própria conta, na sua própria semente. E talvez se resolva isso somente na era vindoura, porque Cristo disse, vai ter depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz e, por fim, você seja entregue ao meirinho ou ao oficial de justiça. Sejas recolhido à prisão, e em verdade te digo, 26 de Mateus 5, que não sairás de lá enquanto não pagardes o último centavo. Mentira e homicídio é da consciência, é próprio da consciência caída do maligno. Tem um texto que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, acerca de duas irmãs na igreja. Mas eram duas irmãs servas de Deus. Paulo diz que essas duas irmãs, Síndica e Evódia, ele diz, elas servem
na casa de Deus. Talvez fossem esposas de bispos, ou quem sabe fosse uma cooperadora do evangelho junto com Paulo, como havia várias irmãs naquela época. E Paulo diz, olha, que essas irmãs precisam pensar concordemente no Senhor. Atenção, se não for possível que você concorde com outro irmão nas ideias, seja concordante no Senhor, em Cristo, pelo Evangelho. Vamos caminhar, vamos deixar de lado as diferenças, vamos deixar de lado as arestas, porque se vivemos no meio cristão, mesmo dentro de uma mesma igreja, pessoas inimigas, que não se falam, que se ignoram, em nome de Jesus Cristo, isso é o espírito maligno, é a mente maligna de Satanás, é a consciência caída, e mesmo dizendo que somos salvos, e que estamos indo para a glória, para o reino, muitas vezes nos portamos como verdadeiros diabos e verdadeiros satanases. Não sei se tem essa expressão. Mas era isso que eu queria que os irmãos compreendessem hoje. A relação que existe entre o nosso comportamento, entre o nosso procedimento, entre os nossos relacionamentos com a figura do mal enquanto instância superior, o diabo. Quando falarmos dele, saiba que você está falando de um querubim, só um querubim. Lógico, um querubim que nunca se arrependeu, e não se arrependerá provavelmente, ou muito possivelmente. Não estamos aqui para julgar a ninguém, nem a ele. Lógico que é um querubim caído, perverso, que cometeu atrocidades durante toda a história dele até então, e continuará até o final, como registra o Apocalipse. Mas nós podemos estar neste mundo, num dado momento, movido pela sua consciência, a consciência dele, pelo Espírito dele, no princípio dele, e desse modo nós estaremos aliados a ele. O propósito dessa mensagem é fazer-nos compreender o quanto que nós precisamos levar a vida cristã, não como uma vida religiosa de fazer coisas, mas como uma vida diária de tratamento do nosso coração e da nossa alma. Tudo o que nós, todos, precisamos é tratar o nosso coração. Cada um tratar o seu próprio coração. Como Paulo diz, se vocês se julgassem a si próprios, não seria julgado por ninguém. Que nós possamos julgar o nosso coração.